Mas olha, uma questão importante pode ser que tenha passado despercebido. Vamos responder mesmo assim. Ó, a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, foi responsabilizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho, o MPT e o MTE, para a submissão de 179 trabalhadores em condições análogas das de escravos em Belo Horizonte. Esse fato gravíssimo comprova, na prática, violação de um princípio crucial acerca dos direitos humanos. Assinale a alternativa correta relacionada a esse princípio. Vamos lá. A. Veja. Trabalhadores em condições análogas à de escravidão. Ele está dizendo na letra A. O princípio do relativismo cultural. O que é que tem a ver isso? Né? Determina o trabalho forçado seja combatido apenas nos países onde a legislação defina tal conduta como ilícita. Ó. Veja. A condição análoga à escravidão deve ser combatida em qualquer país, né? Letra B, o princípio da razoabilidade, pois não é razoável que pessoas sejam submetidas ao trabalho na condição análoga de escravo. É para se aplicar razoabilidade nisso, gente? Não, ou é escravo ou não é escravo. Sendo escravo, não pode. Ou sim ou não, não é procurar o razoável meio termo. Ó, se for mais ou menos escravo, pode. Ó, não tem razoabilidade, exato. Letra C, o princípio do direito humanitário, pois o trabalho na condição análoga é desumano. Humanitário relacionado ao quê? Guerra, não se aplica. Letra D, o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, pois o trabalho na condição análoga à de escravo viola a um só tempo direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais. Perfeito. Perfeito. Outro que a gente precisa analisar é esse. Protocolo adicional, nós temos uma convenção, que é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E aí, o que é que esse protocolo adicional visa? Ele visa exatamente determinar que determinados países ou órgãos façam visitas a estabelecimentos de privação de liberdade para analisar se lá está havendo, de fato, alguma tortura, tratamento ou pena cruel, desumana ou degradante. Então, qual é o objetivo desse protocolo adicional? É fazer, através dessas visitas, a essa inspeção entre países ou entre órgãos. Entendeu? Vem algum país de fora, chega aqui para analisar se a gente está desenvolvendo algum desse tipo aqui. Alguma dessas violações. O objetivo é o quê? É prevenir. Aí você me pergunta, professor, e na prática? Na prática, não precisa ninguém vir de fora. Exato, pois é. Pelo amor de Deus. Mas, na teoria, o Brasil ratificou em 2007. Isso aqui foi ratificado pelo Brasil. Diferente desse aqui, que não foi ratificado. Esse aqui foi, sim, ratificado pelo Brasil. Tá certo? E aí, ó, estabelece um sistema de visitas regulares entre países, efetuadas por órgãos nacionais e internacionais independentes, a lugares onde pessoas sejam privadas de liberdade para prevenir o quê? Torturas e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tá certo? Esse aqui é o objetivo. Todo mundo entendeu qual é o objetivo? Pronto, vamos lá. Vamos responder a questão, nós estamos na 32, né? Ó. Quanto ao meu proposto, tanto pelo protocolo, como sistema de evitar a ocorrência de violação de direitos humanos em estabelecimentos prisionais, o Brasil ratificou em 2007 o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tal protocolo estabelece que cada Estado-parte deverá designar ou manter, em nível doméstico, um ou mais mecanismos preventivos nacionais. Por meio da Lei 12.847, de 2013, o Brasil pretendeu atender à exigência do protocolo ao criar um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. Pois bem, quanto ao meu proposto, tanto pelo protocolo quanto pela lei, para alcançar a finalidade almejada, assinale a afirmativa correta. A. Sistema de visitas regulares de seus membros. Exatamente. B. Mutirões judiciais. Não. C. Medidas legislativas de parlamentares que integrem o mecanismo. E D. Criação e fortalecimento das defensorias públicas. Nada disso. A resposta é a letra A, um sistema de visitas regulares. Ó, visitas
regulares. Tá certo? Vamos lá. Agora, as próximas questões vão ser sobre a Convenção relativa aos direitos da criança. Posso? Vamos lá. As próximas questões, elas vão se tratar a respeito da Convenção sobre os Direitos da Criança. Tá certo? Já adiantei e coloquei algumas observações aqui no quadro que vão ser importantes para que a gente resolva essas próximas questões. Então, vamos lá. O que é importante a gente entender? Vamos lá. Primeiro ponto. Considera-se como criança para essa convenção. Atentem para isso. Para essa convenção, criança, todo ser humano com menos de 18 anos. Você tem 17 anos, ainda é criança. Para essa convenção, ainda é criança. Isso, para essa convenção. A criança, para se manifestar em juízo, ela precisa ter capacidade. A todas as crianças é garantido o direito a registro, ou seja, ter um nome, e ter o nome do pai e ter o nome da mãe reconhecido. Essa convenção trata sobre os critérios da guarda compartilhada, inclusive orienta que em litígios matrimoniais se escolha pela guarda compartilhada. Ainda atente que não será imposta pena de morte nem prisão perpétua, sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por menores de 18 anos, ou seja, crianças. Em relação ao critério de informações e materiais, é importante que se entenda que só pode dar acesso às crianças informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais e internacionais, mas que promovam o bem-estar e, em cima disso, incentivam-se os Estados a considerar as necessidades linguísticas da criança que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena. Então, essa convenção, pessoal, ela começou a alertar e a necessidade de se atentar às questões voltadas ao tratamento dado à criança. Agora, atentem. A linguagem de programas infantis, por exemplo, tem que estar adaptado à linguagem infantil. Você não pode erotizar nessa situação. Por quê? Justamente para tentar respeitar esse acesso de informações que deve estar voltado ao ambiente infantil. Bem como a necessidade de se considerar as necessidades linguísticas de cada criança. Então, vamos lá. Você está produzindo um material voltado para um grupo indígena, esse material ele tem que estar adaptado à linguagem indígena. Se você está voltando para uma comunidade quilombola, vai ter que estar adaptado à realidade quilombola, certo? Então, a produção, segundo essa convenção, deve ter essa adaptação, tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, a essas orientações? Isso aqui é o suficiente para que a gente responda as próximas questões. Vamos lá? Vamos lá. Questão 33. A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que os Estados-partes reconheçam a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação social, devendo assegurar o acesso da criança à informação. Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assegura que a informação é um direito da criança e do adolescente. Acerca da política de informações envolvendo menores, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. No que concerne às medidas específicas de proteção, é incabível, qualquer que seja o estágio de compreensão da criança, prestar informações sobre motivos que determinam a intervenção. Falso, né? É direito fundamental, é direito da criança ter informação. Ainda, deve haver o encorajamento dos órgãos de comunicação social a levar em conta as necessidades linguísticas dos grupos indígenas, das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário. Perfeito. Certo. Letra C. Os proprietários das lojas que explorem a locação de fitas de programação respondem por falta de informação no invólucro sobre a natureza da obra e faixa etária a que se destinam, isentando os funcionários e gerentes. Letra D. A criança tem o direito de liberdade de expressão, que compreende, inclusive, liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias sem restrições.
Falso. Pronto. 34. Então a resposta é letra B de bola. Muito bem. 34. Considerando o que dispõe a convenção. Vamos lá? Considerando o que dispõe a Convenção sobre os Direitos da Criança, assinale a alternativa correta. A. A liberdade de associação não é prevista no texto do acordo em apreço. Falso. B. Toda criança deve ser sempre pessoalmente ouvida em processo judicial que lhe diga respeito. Não, ó. Ela precisa ter a capacidade. A toda criança é garantido o direito ao nome, embora não haja menção a registro de nascimento. Falso, ó. Há sim direito a registro. D. Aliás, a guarda compartilhada da criança, filha de pais separados, não encontra respaldo na referida convenção. Falso, encontra sim. Então a resposta é a letra C de casa. 35. Ó, na Convenção relativa aos direitos da criança, no artigo 37, consta que os Estados-membros assegurarão que não será imposta pena de morte nem prisão perpétua sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por menores de 18 anos de idade. Quem são crianças? Os menores de 18 anos de idade, né? Então, perfeito. Pronto. Essa questão 36, eu quis aumentar o nível de exigência, porque não é das carreiras policiais, não. Essa questão 36 é uma questão do exame de ordem, mas traz uma cobrança pertinente que não impede que qualquer outro concurso, ou qualquer outro concurso venha a cobrar também. Tá certo? Vamos lá. 36. Eu preciso... Tem alguém que tem... Quem lê aqui alto? Consegue ler alto? Você consegue? Lê aí a 36. Pega aí. Pronto. O empregador pode exigir isso, pessoal? Pode? Não, não pode. Sob pena, inclusive, de violar direitos trabalhistas voltados às mulheres e, mais especificamente, em matéria de direitos humanos, violar uma convenção. Questão 36. A conduta praticada pelo empregador de Maria pode ser caracterizada como? Foi justamente na situação do empregador que não respeitou uma empregada que encontra-se numa condição gravídica, ou seja, ele exige a comprovação de que ela não esteja grávida, e a gente precisa entender que tanto a legislação especial, a legislação trabalhista especial, quanto a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que foi ratificada pelo Brasil, já prevê uma proibição, sob pena de sanção, a demissão tanto por gravidez quanto por licença maternidade. Aquela história de que você retorna ao trabalho e a vaga não existe mais, por isso vai ser demitida. Não se pode. A mulher passa a ter estabilidade, né? Pois bem, o protocolo facultativo foi criado por quê? Muito embora a convenção tratasse dessa eliminação, tratasse da luta pela eliminação dessas formas de discriminação, a convenção não trouxe mecanismos
Certo, você diz, nós precisamos igualar, é preciso viabilizar a igualdade de gênero, é preciso combater o machismo, é preciso combater esse tipo de conduta ilícita. Mas não disse como. Aí o que foi que aconteceu? Fizeram um protocolo facultativo, anexo a ela, e que pelo fato da convenção não possuir mecanismos de proteção no texto, cria-se ele com esses mecanismos, apresentando esses mecanismos. Dentre esses mecanismos, um deles é o envio de relatórios sobre as medidas tomadas pelos Estados-membros, sejam medidas judiciais, administrativas ou legislativas. Certo? 3. Vamos lá? Então vamos lá. A conduta praticada pelo empregador de Maria pode ser caracterizada como a. Ato moralmente reprovável, mas plenamente lícito. Ó. Violação à Convenção sobre a Eliminação da Mulher, de todas as formas de discriminação contra a mulher, porém, sem ensejar consequência jurídica de responsabilização. Falso. Abuso de direito que sujeita o empregador única e exclusivamente ao pagamento de indenização. Não. E D. Violação à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e também um crime que pode acarretar ao empregador infrator multa administrativa e proibição de empréstimo, além de ser possível a readmissão da funcionária, desde que ela assim o deseje. Perfeito. Letra D de dado. 37. A respeito da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, ratificada pelo Brasil, assinale a alternativa correta. A. Uma vez que a Convenção tem como objetivo proteger um grupo específico, não pode ser considerada como um documento de proteção dos direitos humanos. Falso, né? B de bola. A Convenção possui um protocolo facultativo que permite a apresentação de denúncias sobre violação dos direitos por elas consagrados. Perfeito. Isso é mais uma forma de alcançar esses mecanismos. Ainda, a Convenção permite que o Estado-parte adote, de forma definitiva, é isso, ações afirmativas para garantir a igualdade entre gêneros. Pessoal, ação afirmativa é definitiva? Não, é provisória. Quem cria as cotas, sejam elas cotas raciais ou cotas sociais, não é para sempre. O Bolsa Família, por exemplo, quando criado, o Programa de Aceleração do Crescimento, o objetivo não era que fosse um programa eterno, mas sim um programa temporário, até o momento de você viabilizar essa equidade e a partir do momento em que a sociedade encontrasse esse ponto de encontro, encontrasse um denominador comum, cada um pudesse tocar de uma forma. Acontece que na prática a teoria é outra. E na prática o programa do Bolsa Família hoje tem um cunho eleitoral muito forte. Então, ainda que a gente alcançasse essa tal equidade, seria muito difícil você ver uma política pública que justificasse o fim do Bolsa Família, até porque ele começou com determinados objetivos e hoje serve para muito mais focos do que os originais. Hoje o Bolsa Família é o que controla a evasão escolar, hoje é o Bolsa Família que faz com que as crianças estejam sempre se pesando e que as mães se preocupem com o compromisso da criança estar na escola, em se vacinar e regularizar, haja visto se a mãe não acompanhar toda essa regularização, tanto educacional quanto a saúde da criança, o benefício ser cortado, né? Exatamente. Então, as ações afirmativas, elas não podem ser interpretadas como algo permanente, mas sim provisório. Mas é aquela história, na prática, a teoria é outra, né? Vamos lá. A Convenção permite que o Estado-parte adote de forma definitiva, está errado, né? Letra D. A Convenção traz em seu texto um mecanismo de proteção dos direitos que consagra por meio de petições sobre violações que podem ser protocoladas por qualquer Estado-parte. Pessoal, lembra que a gente falou? O texto não possui os mecanismos. Tanto é que criou-se um protocolo facultativo que anexou-se a ele justamente para viabilizar esses mecanismos. Tá certo?
Pronto. 38. No sistema global, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada no Brasil em 84, é um marco no tocante ao combate da discriminação contra a mulher e na afirmação de sua cidadania. Sobre essa convenção, é correto afirmar que a. Consagrou a possibilidade de adoção de ações afirmativas. Ou seja, veja, ações afirmativas aqui, tá certo? Tá. Quando você fala que há necessidade de criar programas que viabilizem a igualdade de gênero, você está falando de uma ação afirmativa. Da mesma forma que você, quando fala de cota, fala de uma ação afirmativa, justamente para viabilizar a igualdade racial ou social. Então, aqui nesse caso está certo. Consagrou a possibilidade de adoção de ações afirmativas. Ou seja, de medidas especiais de caráter definitivo. Está certo? Errado. Exatamente o que eu acabei de dizer. Está certo serem ações afirmativas, mas a questão está dizendo que é de caráter definitivo. E as ações afirmativas não têm caráter definitivo, têm caráter provisório. Muito bem. Destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres. B. Trouxe, quando de sua adoção pela ONU, um completo sistema de monitoramento, permitindo inclusive denúncias individuais por mulheres no caso de violação. Mais uma vez, a gente falou, a Convenção não possui mecanismo de proteção. Precisou vir um protocolo facultativo, adicional, para poder regularizar isso. C. A adoção pelo Brasil do protocolo facultativo à Convenção em 2002 aperfeiçoou a sistemática de monitoramento da Convenção, com a possibilidade de apresentação de denúncias por mulheres, individualmente ou em grupos, em caso de violação. Perfeito. Perfeito. Acho que é até interessante, ó. Como a gente já viu em duas questões isso até repetir, coloquem aqui, ó, exemplo. Denúncias. Um canal de denúncias. Canal de denúncias. Saúde. Trouxe, quando de sua adoção pela ONU, um completo sistema de monitoramento. Monitoramento já foi uma medida que não veio no texto original. Ó, a Convenção não possui os mecanismos de proteção no texto. Veio no protocolo facultativo, não no texto original. Entenderam? Quem fez a pergunta? Entendeu? Vamos lá. 39. Em julho de 2013, o ajudante de pedreiro X, após ter sido detido por policiais militares e conduzido da porta de sua casa em direção à delegacia, desapareceu. Há um amplo debate em torno do caso e, dentre outros aspectos, discute-se se seria o caso de uma hipótese de desaparecimento forçado. É a situação do Amarildo. Sabendo que o Brasil ratificou em 2010 a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, assinale a alternativa correta. Aqui nós já temos um outro documento, certo? Aqui nós temos a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Olha só. Vejam bem, para carreiras policiais, esse documento aqui é extremamente importante. Para a prova de carreiras policiais, isso aqui é extremamente importante. Olha só, nós temos aqui uma convenção para a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado. Principalmente por você entender quem seria o sujeito que age. Certo? Olha só, representando o Estado. Então, ó, prisão, detenção, sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade. Ou seja, qualquer forma de privação de liberdade, exemplo, prisão, detenção ou sequestro, que seja desenvolvida por agente do Estado ou por alguém autorizado ou com apoio do Estado. Vamos lá. Quem tem poder ostensivo é a polícia. Ponto.
Só que vamos supor que você, um guarda, que não tenha natureza policial, mas esteja ali representando o Estado, faça isso. Certo? Ou seja, você tem a aquiescência, como fala a lei. Você tem a autorização do Estado para agir de determinada forma. E aí você se recusa a admitir ou a privação de liberdade, ou oculta o destino ou o paradeiro dessa pessoa, do desaparecido. Aqui há o caso de um desaparecimento forçado. Então vamos lá. Alguém que não tem relação nenhuma com o Estado vai na casa de alguém, sequestra esse alguém e desaparece com ele. É situação de desaparecimento forçado? Não. Entenda, tem que ser um agente do Estado ou alguém autorizado pelo Estado. Agora vamos lá. Você não é um policial. Você não é um servidor público. Mas você teve autorização, a chancela do Estado, em ir atrás de alguém e desapareceu com essa pessoa. Nesse caso, há um desaparecimento forçado? Sim. Porque, embora ele não seja um agente do Estado, ele teve autorização. Então, atentem para essas pegadinhas. Beleza? Nesse caso, tanto a recusa de admitir a privação de liberdade já caracteriza o desaparecimento forçado, como também a negativa de indicar o paradeiro dessa pessoa, o destino da ocultação dessa pessoa. Tá certo? Nós tivemos isso uma questão de prova recente, até com a situação do Amarildo. Vamos lá. Letra A. Entende-se por desaparecimento forçado a privação da liberdade promovida por particulares no exercício de sua coação irresistível. Falso. Entende-se por desaparecimento forçado a detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com a autorização, o apoio ou o consentimento do Estado, seguida da recusa em reconhecer a privação de liberdade ou do encobrimento do destino ou do paradeiro da pessoa desaparecida, colocando-a assim fora do âmbito de proteção da lei. Perfeito. C. Entende-se por desaparecimento forçado a prisão, a detenção ou o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade por agente do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas agindo com autorização, o apoio ou consentimento, colocando assim sob... Espera aí. Veja, aí essa questão não trouxe com recusa de admitir a privação de liberdade ou a ocultação do destino. Não é a mesma coisa dizendo outra coisa, não. É outra coisa totalmente diferente. Aí. Tem que dizer... Não é desaparecimento. Olha... Não. Veja bem. Você, policial, ir na casa de alguém e prender, é um desaparecimento forçado? Não. É um desaparecimento forçado você, policial, e alguém atrás de alguém prender e se recusar a admitir que prendeu ou não dizer para onde essa pessoa foi. Deu para entender? Não confundam. Oi? Essa C, ela não fala isso. Ela esqueceu de dizer que não houve a recusa de admitir a privação de liberdade. Ó. Ela só fala assim, ó. Entende-se por desaparecimento forçado a prisão, detenção, o sequestro ou qualquer outra forma de privação de liberdade por agente do Estado ou pessoas ou grupos de pessoas agindo com autorização, o apoio ou consentimento do Estado, colocando sob fora da proteção da lei. Mas não falou que essas pessoas, no caso o policial, se recusou a dizer onde essa pessoa está ou para onde levou. Entendeu? Então aqui nós não temos um desaparecimento forçado. Porque aqui nós não temos nenhum desaparecimento. Não está dizendo que está se recusando a dizer onde a pessoa está. Eu acho que a pena ficou em dúvida porque a maioria das pessoas fala, se a questão for incompleta, não é errado. Uhum. Não, mas realmente, exato. E é como eu estava dizendo agora há pouco, a depender da banca, isso aqui é FGV, nem é CESP. Isso aqui é FGV. Pois é. Letra D. Entende-se, vamos lá? Entende-se por desaparecimento forçado o sequestro de um cidadão
praticado por agente de Forças Armadas do Estado, seguido de recusa em reconhecer a privação de liberdade ou do encobrimento do destino ou do paradeiro da pessoa, colocando-a assim fora do âmbito de proteção da lei. Sim, mas aí, lembra da situação que ela acabou de colocar? Veja bem, pega essas 3 últimas questões. Qual é a situação mais enquadrada? A letra C. Aqui a gente está dizendo que, em tempos por desaparecimento forçado, agente das Forças Armadas. É necessariamente agente das Forças Armadas? Por agentes do Estado. Agente do Estado, independente se seja força policial ou não. Certo? Independente. Tem que ser um agente do Estado. E ainda nem precisa ser agente do Estado. Pode ser com a autorização dele. Com a anuência do Estado. Tá certo? Vamos lá. Aqui agora a gente já entra em outra convenção. Vocês lembram que a gente dividiu crime contra a humanidade, crime contra a humanidade genérico. Lembra? Chegar e o objetivo é matar qualquer pessoa. Enquanto que no genocídio você tem um objetivo específico de exterminar determinado grupo étnico, nacional, religioso, ou seja, você tem uma especificidade. E crimes de guerra acontecem conflitos armados. Beleza? Então, vamos lá, vamos diferenciar aqui. A resolução 96 de 46 da Assembleia Geral da ONU declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional. Nesse passo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio afirmou que, letra A, as partes contratantes da Convenção confirmam que o genocídio configura crime contra o direito internacional, certo? Exceto se cometido em tempo de guerra. Errado. Errado. Você pode ter um crime de guerra, genocídio. B. O genocídio é entendido como o assassinato de membros de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso com a intenção de destruí-lo no todo, não se entendendo como tal dano grave à saúde do grupo. Dano todo, exatamente, está errado. Veja bem, se o seu objetivo é exterminar, embora você não consiga, mas você causou dano à saúde daquela pessoa, ali foi um genocídio. Ou você, o intento, o objetivo era justamente esse, exterminá-lo. Exterminá-los. C. Os atos tentados ou consumados, bem como a cumplicidade para cometer genocídio, serão punidos, mas a incitação ao cometimento de genocídio, ainda que direta e pública, não será punida. Pelo amor de Deus, né? A incitação ao genocídio hoje já é considerado, né, crime de ódio. D. A transferência forçada de menores de um grupo religioso para outro grupo religioso, cometida com a intenção de destruir aquele, considera-se genocídio. Perfeita. É a mesma coisa de você pegar determinadas pessoas do Talibã e levar para um grupo religioso extremista do outro lado. O que é que vai acontecer com aquelas pessoas? Né? O objetivo ali é justamente gerar forçar uma situação de justiçamento, né? De vingança privada. Pronto. Vamos lá. 41. Vamos lá. Pronto. Essa foi a 40. Pessoal, da 40 em diante, o que nós temos são situações práticas, certo? Em que o que você precisa fazer veja só, a minha preocupação foi, a partir da questão 20, trazer documentos específicos que podem aparecer na prova de vocês. Olhem só, a gente está se direcionando agora para os últimos minutos da matéria de direitos humanos. Então, esse é o material que vocês vão ter disponíveis na internet, certo? No PhD, no canal do PhD. E lá nós dividimos isso da seguinte forma. Nas 2 primeiras aulas, nós temos os conceitos básicos. E só agora no final eu confesso para vocês isso. Com aqueles conceitos básicos das 2 primeiras aulas e as questões que nós enfrentamos na terceira aula, até a 20, nós conseguimos responder a uma prova PM, por exemplo, tranquilamente. Tranquilamente.
O que nós fizemos na aula de hoje foi trazer documentos específicos que não caem numa prova para PM, mas que podem cair numa prova para PRF, para PF, para Polícia Civil. Tá certo? Então, se você quer Polícia Civil, PF, PRF, você precisa saber documentos para além daqueles conceitos iniciais que a gente trouxe. Mas, independente do foco ou não, a base você precisa saber bem. E a base eu fiz questão de não trazer em questões, de trazer em assuntos. Então, você tem isso tanto no seu caderno pronto, né, escrito. E espero que vocês tenham, de fato, seguido as minhas orientações. Quando eu disse anotem, vão para a munheca e escrevam mesmo. No simulado que nós vamos fazer na nossa próxima aula, o que eu vou fazer é uma cobrança nivelada, certo? A cobrança que eu vou fazer é justamente colocar vocês, trazer questões de fato difíceis, mas para o nível de fato que se propõe aqui, carreiras da Polícia Civil, por exemplo. Tá certo? PM. Eu não vou trazer questões como essas que nós estamos fazendo agora, pessoal, PF e PRF. Aqui é nível superior. Essas questões que nós estamos respondendo agora são questões de nível superior. A gente está falando agora há pouco, de fato, as exigências que nós temos em direitos humanos são exigências complexas. Né? Por quê? Porque nós temos uma infinidade de... Por exemplo, você vai fazer direito penal. Você tem um código penal. É um código só. Direitos humanos, a gente tem quantos tratados? Né? Uma infinidade. Então, você precisa dominar essa infinidade em cima do que esses documentos são importantes. Nós trabalhamos aqui, até agora, até a questão 40, os principais documentos que já caíram nas últimas provas, destacando a vocês qual é a casca de banana. A sensação que eu quero é que vocês tenham a seguinte: esse material de questões que vocês estão tendo agora é para utilizá-lo como material de estudo e não de revisão. Se vocês tivessem tentado responder essas questões em casa, a probabilidade de vocês não conseguirem responder essas questões era muito grande. Não porque vocês são incapazes, não é isso. É porque nós não tínhamos trabalhado esses documentos ainda em sala. Eu deixei para trabalhá-los com questões para que vocês saibam de fato como é que as questões cobram. Isso é uma estratégia que a gente tem didática. Então veja só, eu vou passar o gabarito da questão 40 à questão 60, mas tenho um compromisso aqui no PhD no domingo, e quando acabar o PhD, a aula do PhD, eu vou aproveitar que já vou estar na aula e vou gravar uma live para disponibilizar, ou vou ver com o Jales para deixar no próprio canal, isso disponível para vocês, discutindo essas últimas 20 questões, para não prejudicar vocês, no sentido de que deixe de vocês trabalharem essas últimas questões. Tá certo? E aí, vejam só, na nossa próxima aula, e aí eu já quero também tentar, eu tenho o seu contato, eu passo para ele algumas questões que eu já acho interessante que vocês vejam. Por quê? Porque o meu objetivo, trazendo essas questões agora, de fato, era assustá-los, para atentar a importância da disciplina. Agora, eu não repeti. Pois é, e eu não repeti questões. Você vê, eu não repito questões que tratam da mesma matéria, propositadamente, para que a gente não desperdiçasse nenhum minuto aqui. Mas agora, quando eu mandar essa bateria de questões, vocês vão ver que as questões vivem se repetindo. E que, entendendo o que vocês já aprenderam até agora, vocês conseguem enfrentar qualquer questão do nível, desse nível de exigência. Mas, olha, não desmereçam essa disciplina. Direitos humanos, já houve uma época que a gente sempre dizia assim: direitos humanos eu nem estudo, porque é só pela lógica. É para defender o bandido e assina a questão. Né? Não entrem mais nessa onda. Até porque, como a gente está podendo ver, as assertivas, elas envolvem diversos assuntos numa única questão. Então, você precisa saber de tudo. Agora, respondendo essa bateria de questões que eu vou mandar para vocês, agora considerando essas últimas 20 que a gente ainda vai estudar, tá certo? Vocês vão responder todas com bastante tranquilidade, sem sombra de dúvidas. Agora, vejam bem, no simulado da semana que vem, nós vamos colocar isso à prova. Tá certo? Vou analisar quantas questões são, vou preparar um simulado bastante interessante para que vocês possam se testar de fato, se fixaram bem o conteúdo e o que é que a gente precisa melhorar. Beleza? Pessoal, eu vou aproveitar já a oportunidade para agradecer a atenção de todos vocês, dizer que para mim foi um prazer muito grande dividir essas noites, aprender com vocês também, dizer que eu estou à disposição, que vocês precisarem, pode contar comigo.
E que esse caminho é muito mais fácil se nós pudermos contar uns com os outros. A vida do concurseiro deixa para concorrer com a galera que está lá fora. Aqui dentro se ajudem. Quando a gente ajuda o outro, Deus cuida da dor da gente. Levem isso para a vida. Tá certo? Um abração, pessoal.